A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Somente esse versículo, aproveitando a oportunidade para refletirmos um pouquinho sobre o significado verdadeiro da Páscoa, no seu sentido bíblico. Então o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 7, que a igreja deve lançar fora o pecado, deve lançar fora o fermento aqui como símbolo do pecado. Paulo está dizendo que devemos viver uma vida sem pecado. Então, quando Paulo está fazendo menção a esse fato de Jesus Cristo ser o nosso Cordeiro Pascal, nós obrigatoriamente deveremos lançar mão de um paralelismo, de uma ideia que nos fala diretamente do que representa para nós como igreja a Páscoa que foi celebrada lá já na saída do povo de Israel, lá no Egito, que simbolizava e que representava aquela Páscoa, e qual é a relação que isso tem conosco, tem a ver com a igreja, uma vez que Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então existe um Cordeiro Pascal, não somente para Israel, quando da celebração da Páscoa, mas existe um Cordeiro Pascal para a igreja. A Páscoa, ela foi celebrada, a Páscoa judaica, ela foi celebrada pela primeira vez no Egito, quando exatamente na iminência de Deus tirar fora, liberar o povo de Israel do Egito, sendo que lá quando estava no Egito, o povo de Israel ele vivia sob uma condição de povo que servia, de povo escravo. Então a Páscoa ela é celebrada justamente como um anúncio, né? Deus anunciando que estaria, a partir daquele momento, daquela noite, ou logo a seguir, no dia seguinte, Deus estaria libertando o seu povo, Israel, do Egito, na condição de escravo. Isso tem uma ligação direta com o fato de nós, quando não conhecíamos o Senhor, quando nós não tínhamos sido alcançados pelo Senhor, nós também, neste mundo, simbolizado pelo Egito, também vivíamos numa condição de escravidão espiritual. Jesus disse que aquele que serve ao pecado, que obedece ao pecado e que comete o pecado, ele mesmo próprio é escravo do pecado. Então a Páscoa judaica, como na Páscoa judaica existe um Cordeiro Pascal, também existe um Cordeiro Pascal para a igreja. Porque se Israel, por um lado, é liberto da condição de um povo escravo, a igreja, da mesma forma, a partir de Cristo, também é liberta na condição de pessoas escravas espiritualmente. Na realidade, o Cordeiro Pascal do Egito, ele é uma sombra, ele é um prenúncio do verdadeiro Cordeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim como o Cordeiro de Israel, que foi lá sacrificado pelas famílias, lá no Egito, da mesma forma que o sangue dele também foi derramado, da mesma maneira também o sangue do nosso Cordeiro Pascal também foi derramado. A primeira coisa que a gente pode pensar é sobre o significado daquele sangue e o que Deus faz com aquele sangue daquele cordeiro lá. Quais são as orientações que Deus dá a Moisés no sentido de que o que as pessoas deveriam fazer
qual seria a utilidade daquele sangue derramado. Aquele sangue derramado não seria simplesmente uma circunstância. Matou o animal, então o sangue é derramado automaticamente, né? Como qualquer animal que é morto e o sangue é derramado. Se fosse assim, ele seria simplesmente dispensado, mas aquele sangue, ele é utilizado, ele tem uma utilidade. E isso a gente vê no livro de Êxodo, no capítulo 12. No versículo 7, Deus diz para Moisés que o povo deveria tomar do sangue do cordeiro, tomarão do sangue e o colocarão em ambas as ombreiras das portas, né? E nas vergas das mesmas, nas casas em que o comerem, nas casas em que comerem o cordeiro que tinha sido morto. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas o comerão. Então aqui no versículo 8 Paulo já está fazendo menção dos pães asmos, que é aquele elemento que Paulo fez lá em Coríntios, né? Que nós temos que viver a nossa vida sem fermento. Ele está fazendo menção a essa questão dos pães asmos, que eram pães, que era uma massa sem fermento. Esse sangue, ele não era desprezado, tinha uma utilidade aquele sangue. No caso aqui da saída do Egito, Deus manda que esse sangue fosse passado pelo lado de fora da casa. Em cada casa onde havia uma família israelita, pelo lado de fora, esse sangue deveria ser passado como um sinal para o anjo que iria passar naquela noite na terra do Egito. Então, aonde o anjo que saiu para matar todo primogênito em toda a casa do Egito, essa foi a ordem de Deus, esse anjo deveria sair para matar todo, e essa foi a última praga sobre o Egito, direta de Deus, a morte de todo primogênito. Mas para que não houvesse essa punição, essa pena sobre os que são de Deus, então aquele sangue deveria ser colocado nas portas pelo lado de fora. De tal maneira, irmão, que na casa aonde houvesse aquele sangue, sobre aquela casa não viria a punição que viria sobre todo o Egito, que simboliza o mundo. Então a punição que vem para o mundo, ela não se dá sobre a vida daqueles sobre os quais estão ou está o sangue do Cordeiro. Versículo de número 12 diz assim: porque naquela noite, disse Deus, eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E no versículo 13 ele diz: o sangue vos será por sinal. Mais uma vez ele disse: vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando eu enxergar o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então não haverá morte nessa casa. As casas aonde estava colocado o sangue nas portas, o sangue, que sangue? O sangue do Cordeiro Pascual, né? Do Cordeiro da Páscoa. Aonde estivesse aquele sangue, não haveria julgamento de Deus. É claro, amado irmão e irmã, que isso é simplesmente uma maneira de Deus colocar que esse sangue trouxe salvação àquele povo, mas já simbolizando o sangue de Jesus Cristo, que traria salvação sobre quem estivesse esse sangue. Porque evidentemente que Deus não é cego, Deus sabe todas as coisas, Deus não precisaria de um sinal para dizer: ah, não, aqui tem uma casa que são dos meus filhos, então aqui não vai ter morte. O sangue teria que ficar no coração e na mente do povo como
necessidade, mas isso Deus iria utilizar quando da plenitude dos tempos, quando chegasse o tempo da verdadeira salvação, da verdadeira libertação, através de Jesus Cristo, através do sangue. Então o sangue lá nas portas, nos umbrais e nas vergas das portas, simplesmente é um anúncio, é um prenúncio, né? É um sinal, não propriamente para Israel, mas é um sinal para o povo que será resgatado e salvo pelo sangue do Cordeiro Pascal, o sangue de Jesus Cristo. Amém? O sangue do Cordeiro é o símbolo do sangue de Cristo, que nos livra da condenação que pesa sobre o mundo. Da mesma maneira como havia uma condenação, né, decretada por Deus sobre todo o Egito. Eu quero dizer para você que não houve casa, diz a Bíblia Sagrada, que não houve casa no Egito que não tivesse um morto. Você imagina uma cidade toda, uma nação toda, aonde cada casa tinha um defunto, e era o primogênito, era o filho mais velho. Filho homem ou animal. Havia morte em toda a nação do Egito. Só não houve morte, só não houve condenação, só não houve punição nas casas aonde estavam o sangue do Cordeiro. O que isso nos diz é que existe uma condenação. A palavra é muito simples, mas ela é muito forte, né? Existe, e muitas vezes paira sobre a mente de algumas pessoas alguma dúvida se realmente não existe uma condição de salvação para a humanidade fora de Jesus Cristo. Se não existe uma salvação para a humanidade nas suas obras, na sua maneira de viver. Por exemplo, imaginemos alguém que tem uma vida justa, uma vida aparentemente correta, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem um coração bom, né? Será que essa condição peculiar dessa pessoa não lhe dá a condição de se salvar, de quando morrer ir para o eterno lar, para o céu, para a glória, como nós dizemos? Será que realmente essas pessoas não sofrerão julgamento pelo fato de não terem aceitado em seu coração o sacrifício, ou seja, o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus nos purifica, diz a Bíblia, de todo pecado. O sangue de Jesus nos redime. Redenção existe no sangue de Jesus. Se não houvesse o derramamento do sangue de Jesus, não haveria salvação. Então note bem que Deus manda o seu povo dizendo o seguinte: passe o sangue na verga. Porque a situação está no sangue. É interessante isso. O livramento está no sangue. Não é pelo fato somente de vocês serem meus filhos, vocês serem Israel. Eu não quero matar vocês, mas há necessidade de colocar o sangue na porta. Muito embora fosse o povo do coração de Deus. Então, teoricamente, nós não conseguimos nem podemos imaginar que alguém deva ter sido descuidado de não ter passado o sangue que Deus mandou. Mas, teoricamente, se alguém, mesmo do povo de Israel, não tivesse passado o sangue, desobedecido, seguramente também teriam morte na sua casa. Tranquilamente, porque a ordem tinha que ser obedecida. Passe o sangue, porque o sangue é justamente o sinal para que ali não haja a condenação. Isso nos traz a oportunidade para nós reiterarmos, para nós afirmarmos reiteradamente de que não existe condição. Mesmo que a gente creia em Deus, mesmo que a gente tenha uma vida devota a Deus, mesmo que a gente
pratique esmolas, mesmo que a gente auxilie o pobre, mesmo que a gente cuide da causa da viúva, mesmo que a gente seja um marido fidelíssimo, mesmo que seja uma esposa dedicada, se não houver aceitação, se não estiver envolvido o sangue de Jesus Cristo, não há salvação. Ninguém pode jamais achar que encontrará salvação por causa do estilo, tipo de vida que tem. Né? Quantas pessoas que ouvem o Evangelho, aceitam o Evangelho, eu particularmente, quando evangelizei, tive a oportunidade de ouvir de alguém e disse, olha, isso não é para mim. Isso eu não preciso, porque eu tenho uma vida certinha, eu tenho uma vida correta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu não tenho vício, eu não tenho vício de bebida, eu não tenho vício de cigarro, eu não tenho vício de jogo, eu sou fiel à minha esposa, enfim. Mais tarde, depois, 2, 3 anos depois, ele foi entender o verdadeiro significado do Evangelho e a questão da salvação somente através de Jesus Cristo, então ele pôde entender. E mais tarde depois, né, abrindo o coração, podemos entender que não era uma vida tão certinha assim. Então havia também problemas, né, e problemas sérios. Mas muitas vezes a pessoa vê isso, né? Ele vê como condição de condenação ser um ladrão, ser um traficante, ser um adúltero, né? Ser um viciado, enfim. Mas o pecado, na sua condição, como ele habita no homem, é a condição para a condenação. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que aqueles que estão em Cristo, sobre estes não pesa a condenação. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não têm sobre a sua vida o sangue de Jesus Cristo, sobre esse pesa a condenação. Que condenação? A condenação que pesa sobre o mundo. A condenação, a priori, irmãos, não é para a igreja. A condenação é para o mundo. Nós não somos salvos simplesmente porque temos uma vida diferente, porque nos agradamos de Deus, porque temos uma vida certinha e de certa forma nós não nos misturamos com as pessoas que fazem as coisas erradas. Não, nós somos salvos porque sobre a nossa porta, do lado de fora, está o sangue do Cordeiro. Então sobre nós não há a condenação. Por isso que Paulo fala aos Romanos, aqueles que estão em Cristo, sobre estes não há condenação. Da mesma maneira que não houve condenação sobre as casas onde estava o sangue nas Vegas. Amém. Um outro aspecto, e eu acho que esse é o aspecto fundamental, não somente Israel tem a sua isenção de condenação por causa do sangue, ou seja, Israel não somente não sofre a condenação de ter o filho mais velho morto. Na casa dos hebreus, lá no Egito, nenhuma casa houve condenação. Mas além do fato de não terem sido condenados com essa condenação que estava determinada para todo o Egito, também existe a questão da libertação, porque Israel poderia continuar no meio do Egito. E a vida continuar normal. Morreu todos os primogênitos dentro do Egito, mas Israel continua lá dentro, como um povo escravo. Então, essa questão da celebração da Páscoa, a questão do Cordeiro Pascal, tem uma ligação forte também, e talvez até mais importante, com a questão da libertação de Israel. Páscoa, no original, traduzir para o português, é passagem, é a saída, né? É mudança. Então, Páscoa, acima de tudo, não é somente livramento no sentido de que não haja condenação, mas também a questão da libertação. Paulo está dizendo que não tem sentido permanecer o velho fermento. O velho fermento é o pecado. Porque a obra de Cristo na cruz potencialmente nos proporciona a condição de sermos libertos, ou de Deus nos libertar do pecado. Então, assim como a morte do Cordeiro antecede essa saída do povo, a morte do Cordeiro antecede a partida, a libertação desse povo do Egito. Egito simboliza mundo. Então, a morte de Cristo e os efeitos
da morte de Cristo, ou seja, o sangue dele sobre a minha vida, o sacrifício dele sobre a minha vida, antecede imediatamente também a minha saída do Egito. As minhas velhas amizades, os meus velhos hábitos, os meus velhos vícios, a minha velha comunhão com as pessoas do mundo. Então essa questão de estar metido, inserido ali. Israel estava no Egito e agora Deus vai tirar. Nós, evidentemente, não saímos do mundo fisicamente. Jesus disse lá no Getsemane, quando ele ora: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Mas, espiritualmente falando, é uma saída. Abandonamos, deixamos as coisas, via de regra, e a princípio deveria ser assim com todas as pessoas que realmente foram salvas por Jesus. A princípio, os prazeres carnais, os prazeres pecaminosos, aquela questão do pecado que gera prazer, a festa mundana, a celebração mundana, isso não pode mais nos trazer prazer. Eu entendo que não é possível um filho de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, estar num ambiente onde se celebra uma festa mundana, onde acontece todo tipo de coisa que desagrada a Deus. É impossível nós estarmos neste lugar e nos sentirmos bem. Fatalmente vai haver dentro de nós um desconforto, uma incomodação. Nós vamos nos sentir mal, porque espiritualmente não existe mais essa comunhão. Nós somos tirados. Então o Cordeiro Pascal, ele tem esse sentido também de anteceder a nossa libertação do mundo, a nossa libertação do pecado. Nós, agora, depois de termos aceito Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e efetivamente isso ter acontecido e termos nascido de novo, essa condição de escravo do pecado, ela é vencida. Essa condição de escravo de quem? Escravo do pecado. Uma vez perguntaram para Jesus, quando Jesus disse que ele tinha a condição de libertá-los, eles contradisseram Jesus, dizendo que eles não precisavam ser libertos, porque eles não eram escravos. Não tem sentido o que você está dizendo. Como vais nos libertar? Nós não somos escravos. E eles não estão entendendo a princípio do que Jesus está falando. E Jesus diz no capítulo 8 de João e no versículo 36 o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 34, eles replicaram Jesus. No versículo 33, perdão. Eles disseram assim: nós somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque ele tinha dito: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E eles não aceitaram essa palavra, porque para a cabeça deles falar em liberdade, automaticamente estaria aqui uma situação posta de escravidão. E eles não eram escravos, embora estivesse até numa condição debaixo do domínio do Império Romano. Mas nós não somos escravos, nós somos livres. Como é que você está dizendo que sereis livres? Aí Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Quando ele fala comete pecado, ele está falando daquele tipo de situação onde a pessoa vive na prática do pecado. Nós sabemos, todos nós sabemos, que muito embora Jesus nos libertou e nos dá a condição de liberdade, nós sabemos que por vezes ainda a gente pode cair por negligência, por descuido, por vacilo, Ainda existe uma luta interior entre carne e espírito, mas a condição de escravidão, essa efetivamente é quebrada. Então ele diz assim: todo que comete pecado, todo aquele que vive no pecado, que permanece constantemente no pecado, ele é escravo do pecado. E ele diz no versículo 36, se pois o Filho, ele, Filho, vos libertar, de fato, verdadeiramente sereis livres. Por que ele já está falando verdadeiramente? Porque muitas vezes alguém, na condição de pecador e de escravo do pecado, ele pode lutar
por algum tempo. Ele pode, de alguma maneira, se debater contra o pecado, mas como ele é escravo, mais cedo ou mais tarde, ele se rende e volta a esse estado. Então não é uma condição de liberdade. É como alguém, por exemplo, que luta contra um vício, né? E muitas vezes já está há 1 ano, 2 anos lutando contra um vício, mas você sabe que potencialmente ele ainda é dependente. Qualquer vacilo ele volta. Não é uma libertação nesse sentido, nesse caso de um vício verdadeira. Qualquer momento ele cai, ele não está livre, ele está lutando ainda, né? Liberdade é quando aquele vício já não lhe domina mais. Você pode até, eventualmente, por uma burrice, por uma bobeira, até experimentar, mas não por causa daquela compulsão ou por causa daquela servidão de ser servo daquele vício. E Jesus disse que se ele libertar verdadeiramente, então não é uma questão meramente do esforço da pessoa de não cometer aquilo, é porque realmente ele traz essa liberdade. Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia fala sobre essa condição de que Jesus, disso que ele nos proporcionou, né? Com o seu sangue. No versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, amado, o Cordeiro Pascal do Egito, ele tem tudo a ver com o Cordeiro Pascal da igreja, que é Jesus Cristo. Ambos estão apontando para as mesmas situações. O Cordeiro Pascal do Egito, ele está apontando para um livramento de um juízo que pesa sobre o Egito, assim como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos dá esse livramento, também nos dá a condição de nós estarmos fora da ira de Deus, e a punição e o juízo que virá sobre o mundo não virá sobre a igreja. A Bíblia diz que quando se abrir os livros e todos serão ajuntados diante de Deus, o mar verá os seus mortos, enfim, todos serão ajuntados e será visto a obra de cada um durante o seu viver. E diz a Bíblia assim: e todo aquele que não foi achado no livro da vida, esse foi condenado, independentemente do que fez. Mais uma vez, nesse sentido de combater a ideia de que há alguma possibilidade de salvação pelas obras. A Bíblia, ela é claríssima, e todo aquele que não foi achado no livro da vida, fez obra boa, obra ruim, tal, mas não está no livro da vida, não existe o sangue do Cordeiro, não está o sangue sobre a verga. Sobre cada casa aonde acontecesse isso ou não acontecesse, viria o julgamento. Aquele também assim é com relação ao mundo, né? Aquele que não tem sobre a sua vida o sangue de Jesus, ele está condenado. E finalmente essa questão da libertação, né? É aquela história, né? Que o cara é mentiroso, como é que pode? O cara era ladrão, era bandido, era traficante, né? Agora anda com a Bíblia debaixo do braço, agora diz que não sei o quê. Muitas vezes, irmãos, até mesmo a gente corre risco de ouvir isso dentro da igreja. Muitas vezes a gente ouve alguém comentar, né? Ah, fulano de tal, ele era um cara ruim no mundo e tal. Agora a estratégia dele é botar uma Bíblia debaixo do braço e diz que se converteu e tal. E nós que sabemos que isso é a mais pura verdade. Esse é o grande sinal da salvação. O grande sinal da salvação é essa libertação, né? É a mudança de vida, é o ser nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é uma nova criatura. Porque além dele nos tirar da ira de Deus, de não vir o julgamento que vem sobre o mundo, ele também nos proporciona a libertação. Ele também nos tira do Egito. Amém? Amém. Fiquemos de pé.